convosco, relativamente àquilo que são as trajetórias de descarbonização do setor e aquilo que possam ser alguns desafios, algumas barreiras que possam ser encontradas, principalmente dentro daquilo que é a realidade que vocês melhor conhecem do que nós, e por isso termos aqui um feedback do vosso lado. O workshop vai decorrer aqui durante 1h30. Nós vamos fazer aqui uma apresentação daquilo que são as tendências da evolução do setor nestes últimos anos. Vamos mostrar aquilo que são a visão, os objetivos e como é que foi delineada a metodologia para a construção deste roteiro. Qual foi o ponto de partida considerado e o estado em que está o setor para aquilo que é o contributo para o clima, em termos de emissões de gases com efeito de estufa do setor. Vamos apresentar aquilo que foi os resultados também da Universidade de Aveiro relativo à construção de cenários e trajetória de descarbonização do setor. Quais são os vetores que vão contribuir grandemente para esta descarbonização, e vamos ter aqui 2 pontos também de participação, que vamos pedir o vosso contributo depois, em termos aqui um bocadinho uma dinâmica para termos a vossa participação. Entretanto, a minha colega Ana vai colocar no chat aquilo que vai ser o link para trabalhar aqui a dinâmica de participação. Vai ser através de uma ferramenta Mentimeter, que muitos de vós possivelmente já devem ter conhecimento, mas entretanto também, se for necessário algum apoio ou qualquer coisa, estamos aqui para ajudar. Então, dando assim uns grandes números que melhor que nós vocês também conhecem, né? O setor do mobiliário é um setor com bastante contributo para o tecido industrial nacional, principalmente naquilo que é a indústria transformadora. Este é um snapshot de 2022, ou seja, em 2022 haviam 4.487 empresas, empregava mais de 36 mil trabalhadores, com um volume de negócios de 2 mil milhões de euros, ou quase 2.500 milhões de euros, daquilo que é o trabalho. É um setor bastante sólido em termos de tradição e saber fazer, muito na tradição, mas que tem vindo a apostar muito na modernização e aquilo que é o impacto também naquilo que é também um impacto em termos de exportação. E isso reflete-se naquilo que têm sido os resultados também dos últimos anos, que eu vou mostrar de seguida. Em termos geográficos, como também é conhecimento, o setor localiza-se principalmente a norte e centro do país, com maior predominância aqui no norte, e claro que isto também terá impacto naquilo que depois seja o trabalho em termos económicos e em termos também depois de trabalho de descarbonização que seja feito. Por isso, em termos de evolução do setor, o trabalho foi feito, e já vou explicar um bocadinho mais à frente naquilo que foi o ponto de partida para este estudo. Foi feita uma análise entre 2008 e 2022, e aqui é muito claro aquilo que são as dinâmicas do setor, quando as dinâmicas do setor, no sentido de ter aqui uma grande sensibilidade quando existem alterações económicas e conjunturas económicas desfavoráveis, que tem um impacto muito grande no setor, e isso é visível aqui na perda de quase 2 mil empresas entre 2018 e 2016, quase uma redução de 31% em apenas 8 anos, mas que quando as coisas melhoram também se vê alguma melhoria, e isso é patente a partir de 2016, onde tem aqui aqui o gráfico se calhar não reflete muito isso, mas há uma melhoria naquilo que são o número de empresas. Quando veio o Covid, também houve aqui uma perda de empresas, com uma melhoria que se tem verificado, pelo menos até 2022 e 2023, que não estão aqui os dados, mas é que eu tive a curiosidade de ir ver se essa tendência também se verificava. E por isso esta sensibilidade, como é óbvio, tem impacto aqui em níveis económicos, tem impacto naquilo que são também o setor em si, mas, por outro lado, conseguimos verificar naquilo que são as evoluções a nível económico e a nível de exportação, que o setor demonstra uma extrema capacidade de manter a sua presença nos mercados internacionais, muito pelo trabalho que tem sido feito em termos de modernização. E, apesar de haver uma redução do número de empresas, tem havido efetivamente um aumento no volume de negócios, no volume do valor acrescentado bruto e naquilo que é as exportações. Deixando aqui aquilo que é o setor propriamente dito, que vocês melhor que nós
têm conhecimento desta realidade, passando aquilo para aquilo que é o trabalho, efetivamente, deste roteiro, o objetivo deste roteiro. A visão que se tem para este roteiro é promover a descarbonização no setor através de uma transição energética e uma ampla adoção da economia circular, de forma a potenciar aquilo que é o uso eficiente de recursos e como oportunidade para as próprias empresas. Porque nós sabemos que tanto a nível de transição energética, em termos de economia circular, há aqui uma série de oportunidades, tanto económicas como regulamentares, e uma série de oportunidades que traz para o setor. E a concretização desta visão é efetivamente assente em 6 objetivos. Primeiro, contribuir para um setor mais resiliente, circular e neutro em carbono, que no futuro possa não ter impacto naquilo que sejam as alterações climáticas, quebra de cadeias de distribuição, quebra de acesso a materiais, ou seja, tornar aqui o setor resiliente de forma a que não haja aqui uma grande dependência externa, principalmente, mas que possa não estar dependente daquilo que são as alterações climáticas que existem hoje em dia e que estamos a passar neste momento por uma vaga de calor que possivelmente impactem muito. Estamos a falar de um setor que está relacionado com o setor florestal, ou seja, havendo incêndios, tudo isto tem impacto e se nós trabalharmos para contribuir para um setor mais resiliente, só vai trazer oportunidades e pontos positivos para aquilo que é o desenvolvimento económico do setor. Incentivar a integração de metas de neutralidade carbónica nas próprias agendas e estratégias empresariais, porque nós estamos a falar de um roteiro nacional do setor, mas as empresas são parte integrante e fundamental desta estratégia e, portanto, têm que ter estas estratégias também dentro das suas empresas para que possam contribuir para estes objetivos. Por outro lado, fomentar a inovação na área da descarbonização e economia circular, permitir que as empresas possam ter aqui acesso à inovação, mesmo a financiamento e tudo mais que permita chegar a estes objetivos e contribuir para eles. Fomentar os diferentes atores e partes interessadas na construção deste roteiro de carbono, de descarbonização, onde se inclui também aqui este workshop. Envolver os diferentes atores e partes interessadas na construção do roteiro. Estabelecer uma rede colaborativa de partilha de conhecimento sobre práticas sustentáveis no setor mobiliário. Porque nós sabemos que sozinhos também não chegamos a lado nenhum, por isso não importa uma empresa ter uma estratégia de descarbonização e implementar tudo, se nós não trabalharmos em conjunto. E se trabalharmos em conjunto, somos muito mais fortes. Como é que nós chegamos aqui? Qual foi a abordagem que nós fizemos em termos de metodologia para o roteiro? Foi definido um ponto de partida, e este ponto de partida estamos a falar de uma definição de ano base, onde foi feito um inventário de emissões de gases com efeito de estufa para o setor. Este ponto de partida foi considerado desde o ano 2008, ou melhor, o ponto de partida é o ano 2008, onde foi considerada depois uma análise de evolução até 2022, para percebermos como é que desde 2008 até 2022 também tem sido a evolução das emissões de gases com efeito de estufa sem aqui grandes políticas direcionadas para o setor. Depois foram então foram definidos 3 cenários de descarbonização e identificadas ou estudadas aquilo que são as projeções de emissões para o setor até 2050. Foram identificadas também aquilo que são as medidas de descarbonização e economia circular, que vão contribuir para esta descarbonização. Efetuada uma análise custo-benefício para entender efetivamente quais são as medidas e quais são as ações que fazem mais sentido em termos curto e médio prazo e longo prazo serem implementadas. Foi identificado também aquilo que são as oportunidades de financiamento para poder ser aplicada estas medidas. E estabelecido um plano de monitorização, porque não importa também fazermos um roteiro, se não verificarmos se o roteiro está a ser implementado e se está devidamente a ir pelo caminho que nós queremos, e por isso esse plano de monitorização também foi avaliado, foi definido para acompanhar e avaliar a implementação e a eficácia. E ao longo de toda esta metodologia, aquilo que tem sido também, ou melhor, aquilo que é uma tarefa que acompanha toda esta metodologia é as ações de comunicação e envolvimento de stakeholders. Passando então aqui para o baseline de emissões.
Tal como eu já tinha referido, foi definido o ano 2008 como um ano de base e simplesmente a justificação para este ano tem a ver com aquilo que são os dados disponíveis a nível público e a nível nacional para se poder trabalhar, ou seja, os dados estarem consolidados e disponíveis da forma que nós precisamos para efetuar este tipo de estudos. E por isso 2008, a partir de 2008 até 2022, foram os dados que foram utilizados como ano base. E o que é que nós podemos ver aqui no ano base? Sem se calhar grandes surpresas, mas depois vocês também poderão dizer se é algum tipo de surpresa ou não, o setor da eletricidade é aquele que tem o maior contributo em termos de emissões. O setor do mobiliário tem muito consumo elétrico, tem algum consumo também de combustíveis fósseis ainda, mas essencialmente estamos a falar de processos bastante elétricos e que claramente são aqui refletidos naquilo que são as emissões da eletricidade. Curiosamente, em 2022 vemos aqui uma redução bastante acentuada, sem ter aqui um roteiro de descarbonização, que está essencialmente ligado àquilo que foi a perda de empresas desde 2008 até 2022 e essencialmente ligada àquilo que é a alteração a transição climática, né? A transição energética, mais corretamente, daquilo que tem sido a matriz energética nacional, onde tem havido uma maior aposta naquilo que são energias renováveis, energias limpas, e isso é refletido diretamente naquilo que são as emissões de consumo de eletricidade. Este baseline, o que é que incluiu? Incluiu principalmente aquilo que é a matriz energética do setor. Estamos a falar de combustíveis que estão a ser utilizados naquilo que são processos industriais, processos de equipamentos estacionários. Aquilo que é combustível que está a ser utilizado em equipamentos móveis, e equipamentos móveis estamos a falar de veículos, essencialmente. O consumo de eletricidade. Foi considerada ainda a produção de resíduos e aquilo que são as emissões associadas à exportação, dada a relevância da exportação no setor. Não foram, dar aqui nota que não foi aqui incluído, infelizmente, por ausência de dados que nos permitissem chegar a este nível de análise, não foi incluído aquilo, por exemplo, é o consumo de materiais no setor e que tem impacto em nível de emissões de forma indireta, mas que pode ser, como é óbvio, trabalhado pelas empresas naquilo que são as escolhas mais sustentáveis das matérias-primas. Dar aqui só nota que em termos de exportação, se calhar também pode não ser novidade para ninguém, mas eu acho relevante aqui trazer essa nota, que foram considerados em nível de transporte, 4 modos de transporte diferentes, estamos a falar do aéreo, do marítimo, ferroviário e rodoviário, e que o ferroviário será sempre a melhor opção em termos de climáticos, em termos de exportação, não, peço desculpa, em termos de modo de transporte naquilo que sejam as exportações, porque é efetivamente o modo de transporte mais limpo e com menos contributo em termos de emissões. Claro que sabemos que é impossível mandar por comboio para todos os lados, mas seria sempre o ideal optar por estas opções, sendo que o setor marítimo é atualmente, pelo menos à data de hoje, o principal contribuidor daquilo que são as emissões. Não só por aquilo que são as exportações, mas pelo próprio transporte marítimo ainda não ser uma opção muito limpa e as tecnologias disponíveis aqui ainda não serem muito amigas em termos de redução de emissões. Desculpa, não estou a conseguir passar aqui o slide. Okay. Em termos de cenários de descarbonização, como eu tinha referido, foram considerados então 3 cenários de descarbonização. O primeiro, aquilo que nós chamamos de business as usual, ou seja, onde há uma manutenção daquilo que é o modelo produtivo tradicional, ou seja, o linear, com algumas mudanças incrementais, mas não significativas, cumprimento mínimo da regulamentação ambiental que está em vigor e seguindo as atuais recomendações e políticas em matérias de alterações climáticas que existem à data de hoje. Por isso estamos basicamente a assumir um cenário onde não vamos fazer nada e vamos continuar com aquilo que são as nossas práticas atuais. Depois temos outros 2 cenários, transição acelerada e liderança verde,
em que a principal diferença é a disrupção que existe naquilo que são os processos produtivos, aquilo que são as alterações mais fundas em termos de eficiência energética, em termos de uso de renováveis, em termos de implementação de projetos, de processos de economia circular bastante amplos, logística reversa, ou seja, aqui na liderança verde nós assumimos aquilo que é o máximo possível, ou seja, uma descarbonização, uma eletrificação, uma descarbonização não, uma eletrificação a 100% daquilo que são os processos produtivos, utilização de combustíveis verdes, por isso aqui a diferença é ligeiramente ténue, mas estamos a falar principalmente de disrupção naquilo que é o setor. A transição acelerada acaba por seguir um bocadinho mais aquilo que é proposto para a indústria naquilo que é o roteiro nacional, mas nós sabemos que na indústria existe uma panóplia de diferentes processos produtivos, alguns que nem sequer podem ser eletrificados à data de hoje, e por isso aqui na transição acelerada foi considerada essa alteração conservacionista, digamos assim, daquilo que está previsto para a indústria como um todo no roteiro nacional. Na liderança verde tentamos ir um bocadinho mais à frente e assumir que efetivamente vamos fazer alterações bastante significativas no setor do mobiliário, para sermos aqui uma referência a nível nacional e nestas questões. Passando então aqui para os resultados gerais destas trajetórias. O que identificamos aqui é que, de facto, continuarmos no business as usual, apesar de haver uma redução, porque existe aqui uma redução, temos de ser um bocadinho mais ambiciosos, apostar em mudanças estruturais, de forma a que consigamos atingir e contribuir para a neutralidade carbónica em 2050. Sublinhar novamente que estas trajetórias são apenas assentes nos vetores energéticos e naquilo que foi então os resíduos e a exportação. Não estão compatibilizados aquilo que são a adoção de economia circular, desenho sustentável do produto, o uso de matérias-primas mais sustentáveis, e que isso irá trazer efetivamente uma alteração bastante significativa naquilo que são as emissões associadas ao setor. Mas o que é que está por trás destas trajetórias? Convém entender que cada um destas fontes de emissão, destes fatores que eu falei, da eletricidade, os combustíveis associados a estacionários, os combustíveis associados aos veículos, os resíduos e a exportação, cada um deles tem diferente contributo naquilo que é este resultado global. Então, naquilo que é transição de combustão estacionária e móvel, estamos a falar que aqui de eliminar a utilização de combustíveis fósseis para que possamos atingir aqui a neutralidade, eliminar a 100%, eletrificar e utilizar combustíveis verdes naquilo que são efetivamente os veículos associados às empresas e ao setor. Na eletricidade, a eletricidade acaba sempre por estar muito impulsionada por aquilo que é a transição energética nacional, aquilo que é a alteração da matriz energética, mas também pode ser condicionada ou impulsionada por aquilo que são as escolhas das empresas, nomeadamente a escolha de fornecedores 100% verdes, a produção de eletricidade para autoconsumo, e tudo isso terá impacto naquilo que é a descarbonização do setor de forma direta e eficaz. Aquilo que é a fonte de resíduos ou a fonte associada à emissão relacionada com os resíduos. Esta transição não será assim muito significativa, porque estamos a falar que nos cenários construídos, nós assumimos que irá continuar a haver uma evolução naquilo que é o setor, ou seja, vai haver um crescimento naquilo que é os volumes de negócio do setor para o futuro. E quando existe um crescimento do volume de negócios, inevitavelmente existe aumento também de resíduos. Atualmente, o setor dos resíduos, aqui com o setor do mobiliário, já não é muito associado a aterro, já estamos a falar muito de compostagens, de reciclagem, e por isso, olhando aqui para estes gráficos, parece que não há assim uma alteração muito significativa naquilo que será o futuro, mas mais uma vez,
Nós acreditamos que a principal transição nos resíduos acontecerá quando se apostar fortemente naquilo que é o design circular, modelos de economia circular através da remanufatura, o aluguer de mobiliário, a logística inversa, a reutilização, os modelos que permitem efetivamente, por exemplo, a subscrição de mobiliário, e todas essas questões que fazem com que reduza aqui o acesso ou a necessidade de matérias-primas virgem e a utilização de matérias-primas secundárias para novos produtos. Em termos de exportações, havendo também aqui assumiu-se que também se vai manter aquilo que tem-se vindo a verificar nos últimos anos, a exportação exponencial dos produtos. Por isso aqui passa essencialmente pela escolha de fornecedores logísticos que tenham práticas e meios de transportes mais sustentáveis, se calhar destinos de exportação mais próximos, porque têm aquilo que é o reflexo indireto no impacto carbónico do setor, como já tivemos a oportunidade de ver. E, assim, de uma forma geral, estes são os resultados daquilo que tem sido feito até à data deste roteiro, tanto do baseline como das trajetórias. Estamos aqui a apresentar as duas coisas. Se calhar eu passava agora então a palavra ao Pedro Santos, que vai aqui introduzir uma pequena dinâmica então de participação. Não consigo ver aqui o chat, se já tem o link do Mentimeter não, ainda não. para partilhar convosco. Boa tarde a todos. Novamente ia pedir que passasses para o slide seguinte. E iria recomendar que com o vosso telemóvel que pudessem digitalizar este QR Code. Ok? Nós também vamos colocar aqui no chat aquilo que é o código que vai ser gerado para poderem participar. Eu vou partilhar aqui o meu ecrã. Eu ia só perguntar se conseguem ver. Desculpem lá. Está aqui a processar. Ok, pronto. Aqui há duas hipóteses de entrar. Quem não conseguir digitalizar o QR Code pode ir através de colocar aqui este menti.com e depois, quando entrarem no site, colocam este código. Ana, eu ia-te pedir que colocasses no chat. Ana ou Carla, que conseguissem colocar aqui este código 2656 1122. E eu ia pedir-vos que me confirmassem quando conseguissem que confirmassem, por favor. Alguém não está a conseguir? Eu vou voltar ao QR Code. Está aqui. Ok. Alguém não está a conseguir? Partilhei aqui o link para o website, se calhar é mais fácil, depois aparece logo em cima para digitar o código. Conseguem colocar aí no chat o código, é o 2656 1122. O código já está, depois aceder. Ok, pronto. Então a primeira questão, nós vimos aqui a apresentação da Carla, em que foi feita a referência que existem três cenários. Um cenário que é o business as usual, que é o cenário de manter tudo no fundo como está. Um cenário de transição acelerada, em que se implementa um conjunto de medidas visando a descarbonização, e da liderança verde, em que se procura colocar em prática tudo aquilo que são, colocar no terreno tudo aquilo que são as soluções tecnológicas e de organização que hoje em dia existem, que podem permitir acelerar bastante esta trajetória rumo à descarbonização. Aquilo que vos pedimos aqui na aplicação é que para cada um dos cenários vocês classifiquem de 1 a 10
qual é a probabilidade em que consideram que cada um dos cenários se pode vir a tornar uma realidade nos próximos anos. E, portanto, aquilo que devem fazer é para o cenário 1 escolher a probabilidade, muito pouco provável colocam 1, muito provável colocam 10 e têm toda a escala intermédia. Depois devem fazer o mesmo para o cenário 2 e para o cenário 3 e depois submeter então as vossas respostas. Ok? Pronto, ele vai automaticamente atualizando aquilo que são as respostas do conjunto das pessoas. Vamos dar aqui alguns minutos para que todos possam dar o seu contributo. Estão todos na aplicação? Ou alguém que ainda não tenha conseguido? Ok, não Eu temos. não estou a conseguir, não sei porquê. No menti.com e com este código? Sim. Eu consegui entrar até aí. Agora temos aqui uma série de perguntas em que não estou a conseguir. Nas perguntas a Mandy consegue clicar na linha de cada uma Sim, sim. e pronto. E depois tem que ir cá em baixo carregar em submeter. É. Eu não sei agora se estou no sítio certo. Parece-lhe em baixo a dizer submit, penso eu. Não sei se estou a criar um quiz, é isso que eu não estou a perceber agora. Ah, Já estou. Estou aqui já, no mas Elcama já, Mandy Pereira. eu não Agora o que é sei que se ele já faço? assumiu, porque ele mexeu-se aqui. Eu não sei Sim, se ele sim. assumiu as respostas do Mandy, porque aqui mexeu-se aqui o gráfico. Pronto. Ok, mesmo que alguém, entretanto, ainda vá responder, pronto, não há dúvida que o cenário que os aqui presentes consideram mais provável é o cenário 1, por vários motivos, certamente. O cenário 2, consideram aqui, numa escala de 1 a 10, dão aqui uma probabilidade de 5, e no cenário 3, pronto, efetivamente é um cenário de ambição máxima, de mais exigente, que implica reunir todo um conjunto de fatores, pronto, e é claro que desejavelmente se deve caminhar para este cenário 3, mas também como terão visto num dos primeiros gráficos, também o cenário de hoje irá dar certamente um contributo bastante forte para a descarbonização. Também só aproveitar e dar aqui uma nota. Quando se fala em descarbonização e rumo à neutralidade carbónica, isso não significa que todos os setores tenham que ter emissões zero, porque a nível nacional há aqui alguns setores que vão dar um contributo para compensar as emissões que, do ponto de vista industrial, por exemplo, que não se consigam eliminar, que é o setor das florestas e é o setor da agricultura. Portanto, mesmo o próprio roteiro da neutralidade carbónica a nível nacional não considera obrigatório que todos os setores industriais tenham emissões líquidas zero. Pronto, porque efetivamente há alguns setores de atividade que têm um contributo, que são, digamos assim, sumidores de carbono, na perspectiva que permitem compensar o facto noutros setores não se conseguir reduzir tanto as emissões. Mas pronto, mas há claramente aqui um caminho que o setor deve fazer. E agora passamos para uma outra questão que é uma questão aberta, considerando aquilo que é o cenário mais ambicioso da liderança verde, aquilo que nós gostaríamos que vocês nos indicassem é, na vossa perspectiva, quais são as barreiras atuais para a implementação deste cenário. E aqui podem colocar, podem dar mais do que uma resposta, ok? Aqui é escrever uma frase ou um conjunto de palavras, submetem e depois, se quiserem indicar uma segunda barreira, podem adicionar uma segunda barreira. Portanto, quando quiserem, podemos então, podem então começar se é questão tecnológica, se é questão financeira, se é questão de recursos humanos, se é questão
de políticas, pronto, há toda aqui uma série de potenciais barreiras que possam existir. Pronto, aqui gostávamos de, ok, elevado preço das novas tecnologias e a forma de atuação do tecido empresarial avessa às mudanças, as condições de cultura empresarial e financeiras também, que é a questão do financiamento a aparecer, a falta de condições infraestruturais, o custo das novas tecnologias e as questões de âmbito cultural, a orientação para a sustentabilidade. Pronto, esta questão dos custos, efetivamente, quando são tecnologias emergentes, até que ganhem escala, nós sabemos que demora tempo até serem tecnologias mais acessíveis, a estratégia e visão empresarial, seja aqui um driver importante, os custos das alterações na gestão de processos com limitações de implementação, pronto, por vezes, para optar por soluções que promovam a descarbonização, é necessário mexer nos processos e isto levanta aqui há uma série de limitações associadas, sem dúvida. Mais sugestões mais questões que queiram apontar, a sustentabilidade não ser percebida como um eixo estratégico da gestão, sem dúvida. Recursos humanos com competências adequadas para implementar as mudanças necessárias, fundamental, ou seja, aqui, porque as tecnologias per si não resolvem as questões se depois as pessoas não estiverem envolvidas e fizerem parte ativa do processo. Falta de orientações para a ação, soluções práticas, ou seja, aqui o papel da comunicação e divulgação é importante, ajustamento tecnológico aos processos industriais, a evolução da inteligência artificial, pronto, que neste caso aqui vai colocar uma pressão nas fontes de energia. Bem, isto é uma questão muito pertinente que começa a surgir. Todos reconhecemos o papel que cada vez maior que a inteligência artificial tem vindo a ganhar nas mais diversas atividades, mas depois tem toda uma pegada carbónica associada à utilização da inteligência artificial. E isto é um tema muito atual. A alteração dos modelos de negócio que esta transição implica. Pode ser uma barreira, mas também pode dar origem a oportunidades, como depois já vamos ver de seguida. Portanto, já temos aqui um leque bastante interessante de barreiras. Não sei se nós depois também vamos ter a oportunidade na parte final da sessão de ter um espaço aberto onde depois vamos poder conversar de forma mais livre sobre estas questões. A disponibilidade para a colaboração aquém do necessário, interna e com diversos stakeholders, é que tal questão da colaboração, do unir esforços, é fundamental. E pronto, por aqui, por agora, eu agradeço aqui o contributo de todos. Nós vamos continuar então agora a apresentação e eu iria pedir à Carla que voltasse a partilhar o ecrã, a apresentação. Ok? Muito bem. Pronto. Pronto, então nesta metodologia de elaboração do roteiro, pronto, foi caracterizado o ponto de partida, onde foi possível ver que entre 2008 e 2022 houve já uma redução fruto de um conjunto de fatores. Foram estudados cenários de descarbonização, trajetórias de descarbonização com base em 3 cenários, um mais conservador e 2 progressivamente mais ambiciosos, e no âmbito deste trabalho de elaboração do roteiro foram identificadas uma série de vetores de descarbonização, a começar pelas principais tecnologias, e aqui foram organizadas em 5, digamos assim, em 5 tipologias de tecnologias atualmente disponíveis e que se perspectivam que venham a ter um peso crescente como soluções de descarbonização para o setor. Naquilo que são as soluções de eficiência energética, soluções foram mapeadas aqui e são dados aqui exemplos
penso que são facilmente perceptíveis, de soluções de eficiência energética, a substituição por sistemas de iluminação LED com regulação, a instalação de isolamentos térmicos para eliminar perdas de calor, a instalação de máquinas de elevada eficiência energética, e aqui há toda uma nova panóplia de máquinas mais eficientes e felizmente a tecnologia aqui tem vindo a evoluir bastante, sistemas de recuperação de calor, a parte também de instalação de sistemas de fabricação inteligente com o recurso à Internet das Coisas, Internet of Things, que podem também potenciar esta melhoria da eficiência energética a nível de processos. Pronto. Claramente a eficiência energética aqui com uma panóplia bastante diversificada de soluções, onde foram apresentados aqui alguns exemplos. A eletrificação de processos é uma tendência que se tem vindo a acelerar nos mais diversos setores, e porquê? Não só porque há soluções tecnológicas que começam a aparecer, mas também porque, olhando para o mix de produção de energia renovável no no sistema elétrico nacional, o sistema elétrico nacional, a produção de eletricidade em Portugal está a caminhar fortemente para uma descarbonização muito grande. Nós já estamos com níveis de integração de 80% das renováveis na produção de eletricidade, e a mudança de utilização de outro tipo de energia, gás natural, gás óleo, propano e outro tipo de combustíveis, e a substituição por processos que utilizam a eletricidade, permite acelerar a descarbonização também à escala de cada empresa. E aqui estamos a falar de eletrificação de processos térmicos. Hoje em dia já começam a aparecer várias soluções a esse nível. A instalação de bombas de calor industriais de alta temperatura para aquecimento e arrefecimento em substituição dos sistemas tradicionais, e as bombas de calor é uma das áreas que tem evoluído também muito e que permite, enquanto que antes se utilizavam, por exemplo, sistemas caldeiras para aquecimento ambiente, hoje com as bombas de calor consegue-se o mesmo efeito com ganhos em termos de eficiência energética e a outro nível. Sistemas de secagem elétricos também são outro exemplo de eletrificação de processos. E depois temos aquilo que é a eletrificação da frota de veículos, também é outra área onde se pode e começa-se a ver progressivamente, e agora com a entrada no mercado europeu também de veículos de outras proveniências bastante mais económicos, começa a haver aqui a criação de um contexto mais favorável para o crescimento ainda maior da frota de veículos elétricos. As energias renováveis, e aqui temos os solares fotovoltaicos, temos finalmente as comunidades de energias renováveis a aparecerem, e também no setor e também na região do Tâmega e Sousa, mas não só, com exemplos concretos, queria eu dizer, a utilização de sistemas de energia com biomassa, e sendo a indústria tendo como subprodutos a indústria do mobiliário, os subprodutos de resíduos de madeira, tem logo aqui a possibilidade de ter combustível para as próprias unidades, ou também para venda para outras instalações. Portanto, esta é uma área muito interessante. Com a questão da produção de energia fotovoltaica, e, por exemplo, para as unidades, as fábricas que não trabalham ao fim de semana, começa-se a colocar a questão de se colocarem sistemas de armazenamento de baterias para armazenar a energia produzida e utilizar nas horas onde ela é necessária ser utilizada. Espera-se também que haja aqui um abaixamento do custo destas baterias, e também o mercado das baterias em segunda mão para poderem por exemplo, armazenar energia de fotovoltaicos. Já começam a aparecer soluções neste nível. Sistemas híbridos de energias renováveis com um mix de várias soluções, e temos depois também uma solução mais a nível do procurement, a nível das compras, que é a aquisição de energia com garantias de produção, no fundo, a compra de energia verde. Pronto, é uma alternativa que pode perfeitamente existir. Noutra tipologia de tecnologias, tudo o que tem a ver com a digitalização e indústria 4.0 contribui também positivamente para a descarbonização. O Digital Twins e software de simulação, software de otimização de rotas, digitalização e otimização de processos, controle de processos baseados em inteligência artificial, o blockchain para renováveis e rastreabilidade de materiais, automatização robótica de processos. Esta é uma área onde há muito,
muito a acontecer, muitas soluções todos os dias a serem criadas, a serem testadas e a serem massificadas. Portanto, as empresas estando atentas têm aqui também um manancial não só para serem mais eficientes, mas fazerem um uso mais eficiente de recursos e com isso também reduzirem a sua pegada carbónica. E depois há um conjunto de soluções associadas à escolha de materiais, à escolha de madeiras certificadas, à utilização de compósitos de cortiça, materiais com rótulo ecológico, biopolímeros de resina de pinheiro, sistemas de acabamento à base de água, adesivos de base biológica e recicláveis, portanto, tudo aquilo que são soluções tecnológicas associadas à questão dos materiais. E, portanto, nesta questão dos vetores de descarbonização, no roteiro estão mapeadas um conjunto de soluções organizadas nestas 5 grandes categorias. E depois temos, Carla, passando para o slide seguinte, temos aqui um conjunto de medidas de economia circular. Carla? Desculpa. Em que também aqui é uma área, sim, não há problema, é uma área onde está muita coisa a acontecer e que são oportunidades de melhoria em particular para a indústria do mobiliário. A começar pelas questões ligadas ao design e o design para a circularidade, ou seja, o design de mobiliário modular é uma tendência cada vez maior, um design em que se tem em consideração a otimização da seleção de materiais para facilitar a sua posterior reutilização, a sua posterior reciclagem, o design para a durabilidade, para garantir a maior duração possível do mobiliário produzido, e aí a normalização de componentes, independentemente das marcas, independentemente das empresas. No setor eletrónico isso está a acontecer e é expectável que isso venha a ser uma tendência também no setor do mobiliário e em vários outros setores. A eficiência de recursos na produção, estratégias de zero resíduos, sinergias de subprodutos, o Lean Manufacturing, são exemplos de uso eficiente de recursos. Uma outra eixo dentro das medidas de economia circular, a questão dos materiais sustentáveis, que também já foi referido aqui do ponto de vista tecnológico, portanto, não me vou repetir. A extensão da vida útil do produto, começam a aparecer serviços de reparação, programas de renovação de mobiliário, de remanufatura, modelos de produto como serviço, extensões de garantia. Tudo isto são tendências à escala global na indústria do mobiliário, assim como também uma série de medidas associadas à gestão do fim de vida, programas de retoma, desmontagem e recuperação de materiais, iniciativas de upcycling, ou seja, dar uma nova vida com valor acrescentado a móveis em fim de linha, que foram deitados fora. É isso que, de uma forma simples, quer dizer o upcycling, a valorização de resíduos de madeira, naturalmente, a parceria com empresas sociais que podem reparar os móveis e garantir uma segunda vida para o mobiliário e serviços de aluguer. Estou a imaginar, por exemplo, os expatriados, as pessoas que estão num curto período de tempo, num determinado país e precisam de mobilar uma casa, poderem recorrer a serviços de aluguer. Pronto, são exemplos de também tendências que à escala global também surgem. Facilitadores digitais para a circularidade, com a questão da reutilização de materiais, a criação de bancos e mercados e a criação de mercados de materiais em segunda mão, passaportes digitais de produtos para potenciar precisamente esta reutilização e estes novos mercados de retoma, etc. Blockchain para rastreabilidade de materiais, aplicações de envolvimento do consumidor e sistemas de manutenção preditiva. E, finalmente, aquilo que está agregado nesta categoria de estruturas políticas e iniciativas de colaboração, os compromissos voluntários da indústria, a simbiose industrial regional, a educação em design circular, campanhas de educação de consumidor e cooperação intersetorial. Ou seja, nesta área da economia circular há uma série de iniciativas a acontecer à escala global e que podem também, e mesmo a nível nacional, muitas destas iniciativas já se
começam a ver bons exemplos, e, portanto, foram mapeados com medidas de economia circular que devem ser consideradas num roteiro de descarbonização para o setor. E agora vamos, Carla, continuando, vamos voltar então ao Mentimeter e agora eu vou voltar a partilhar. Carla, deixa-me então agora partilhar para vos pedir aqui mais alguns inputs. E, portanto, sem saírem da... Não sei se entretanto saíram, mas caso tenham saído, podem retomar a aplicação. Não, QR Code. Eu tenho QR Code. Quero o QR Code, desculpem lá. Pronto. Aqui o QR Code, quem quiser aceder com o QR Code. Eu depois já vou para o slide, já vou ali para as questões, para a questão onde estamos atualmente. Ok. Pronto. E um pouco à semelhança daquilo que aconteceu com os cenários, apresentámos de uma forma muito, temos a noção que de uma forma muito breve e não estivemos a detalhar cada uma dos exemplos dentro de cada tipologia. Aquilo que gostaríamos que vocês nos indicassem é, considerando estas várias tipologias de tecnologias que são importantes enquanto vetores de descarbonização, que classificassem cada tipologia tecnológica do ponto de vista da sua aquilo que na vossa perspectiva deve ser considerado mais prioritário até aquelas soluções que devem ter uma prioridade mais reduzida. E, portanto, pedimos que vocês classifiquem aqui também de 1 a 10 cada uma das tipologias de tecnologia. Vocês devem, então, classificar cada uma das tipologias e depois submeter a vossa resposta. Ok? Muito bem, começamos a ter aqui uma primeira resposta. Claramente aqui a digitalização com papel prioridade grande. Parte da eficiência energética também. Ok. Não havendo mais questões, vamos avançar para a questão seguinte. Neste caso aqui, gostaríamos que indicassem relativamente às tecnologias, e se quiserem podem dar exemplos de algumas tipologias que nos indicassem riscos e obstáculos associados às tecnologias também. Ou seja, nós já fizemos este exercício para um cenário em particular, agora considerando aqui estas tipologias de tecnologias, que nos identifiquem aqui de uma forma rápida principais riscos e obstáculos associados à implementação, sem pretendermos estar aqui a ser repetitivos. Questões financeiras, ou seja, o investimento inicial, claramente, é uma questão importante. Custos de implementação, alterações no método produtivo, recursos humanos qualificados, pronto. Ou seja, estamos a ter aqui algumas questões também interessantes a serem identificadas. A dificuldade de transferência de tecnologias emergentes para o chão de fábrica e a sua adaptação à realidade concreta de cada empresa.
Pois, esta questão das condições geopolíticas, como uma guerra, acabam por ter implicações a vários níveis. A perda de dados, questões de conhecimento técnico, acesso aos recursos necessários, pronto, há todo aqui um conjunto de questões bastante pertinentes. Mais duas ou três, para depois. Ok, perfil de especialização tecnológica, naturalmente. Cadeias de abastecimento incertas. Muito bem. Temos aqui um conjunto de inputs que vão ser tidos em consideração, financiamento das operações de transformação tecnológica, pronto, e aqui efetivamente há que estar atento às oportunidades do Portugal 2030, que, por exemplo, nos avisos de inovação produtiva e noutros, podem potenciar esta transformação. E está em vias de abrir um aviso para financiar projetos de descarbonização e eficiência energética. Aliás, de acordo com a planificação do Portugal 2030, este aviso já devia ter sido lançado a 31 de maio, final de maio, desculpem. Com a mudança de governo isto atrasou tudo. Estamos agora na expectativa que esse aviso possa sair e que possa ajudar a captar recursos para a adoção de várias destas tecnologias e acelerar esta transformação. Pronto. E agora, relativamente às várias opções de medidas de economia circular, também vos pedimos aqui ajuda nesta priorização, na definição de prioridades das várias opções. O design para a circularidade, a eficiência no uso de recursos, os materiais sustentáveis, a extensão da vida útil, a gestão do fim de vida, os facilitadores digitais e tudo o que tem a ver com a cooperação e colaboração entre empresas e setorial. Pronto. Mais uma vez, de 1 a 10, pedimos aqui que vocês procurem definir prioridades relativamente a estas várias tipos de medidas de economia circular. Ok. E uma primeira resposta. Estão todos. Mais um minuto para que quem ainda não tenha respondido possa fazer. Eu dou mais tempo. Esta aqui. Até aqui são mais opções. Porque efetivamente nesta área da economia circular também há foram mapeadas muitas alternativas. E podem também começar a pensar em riscos e obstáculos associados a esta questão da economia circular. Pronto, que vai ser a questão seguinte, já estou a introduzir para... Ok, pelos vídeos já todos terão respondido. Não, ainda temos aqui mais uma resposta. E, portanto, temos aqui a questão da eficiência de recursos na produção, os materiais sustentáveis, os facilitadores, digamos assim, na shortlist das 3 tipologias mais consideradas mais prioritárias, se bem que todas acabaram por ser consideradas como a prioridade relevante. Bom, porque efetivamente há muito trabalho a ser feito. Também há alguns avisos de financiamento para projetos de economia circular e mesmo investimentos produtivos, se tiverem
medidas que tenham impacto em termos de economia circular também são valorizadas em projetos de investimento. Hoje em dia, quer a descarbonização, quer a economia circular, sendo incorporadas, sendo um resultado de projetos de investimento produtivo, são elementos que valorizam as candidaturas que as empresas possam fazer, por exemplo, ao Portugal 2030. São elementos fundamentais e às vezes é quase obrigatório que deem algum tipo de contributo para estas estratégias nacionais e europeias de descarbonização, de promoção da economia circular, e por isso as empresas têm que começar a estar muito atentas para estas questões. Pronto. E à semelhança do que aconteceu com as tecnologias, também pedimos que nos ajudem aqui a identificar riscos e obstáculos, agora associadas à implementação das medidas de economia circular. Pronto, isto também está à semelhança do que aconteceu antes, são respostas livres e podem colocar mais do que uma, se assim o entenderem. Ok, tempo para a implementação das alterações e custos associados. Sim, nomeadamente quando são alterações assim significativas ao modelo de negócio, sem dúvida. Falta de incentivos fiscais particulares em empresas, já há circularidade, é um tema. Falta de conhecimento sobre as diversas tecnologias disponíveis ou possíveis de implementar. Custos elevados dos produtos, ou seja, dos produtos circulares, sim. Ou seja, o facto de não terem também incentivos fiscais que façam aqui uma discriminação positiva, pronto, também são questões que estão associadas. Esta questão da adesão da população à aquisição de mobiliário usado e que incorpora matérias-primas secundárias é um tema que tem que ser trabalhado noutros mercados europeus. As pessoas estão muito mais abertas a esta questão dos mercados de segunda mão, sem dúvida. Modelos mentais, mentalidade de inovação, muito da economia circular tem uma ligação direta à inovação, de alterar a forma como os processos decorrem, como se organizam os modelos de negócio. O reconhecimento do cliente é fundamental também. Falta de simbiose industriais e questões culturais, sim, sem dúvida. Por exemplo, posso-vos dar nota de que em alguns países existem redes muito grandes de lojas de produtos em segunda mão, incluindo mobiliário, e mecanismos que facilitam muito a reparação, porque às vezes as pessoas têm um problema no mobiliário porque partiu uma peça, mas depois não conseguem reparar ou nem sempre é fácil substituir. Eu sei que não é fácil ter um modelo de negócio que ofereça esse serviço, mas tem que se começar a criar condições para isso, não é? Para aumentar, no fundo, sempre na lógica de aumentar o tempo de vida, vender no serviço aos clientes. Pronto, obrigar aqui, não são questões simples e têm que ser bem avaliadas, e são questões que têm que ser naturalmente valorizadas pelos clientes e pela população. Pronto. Pronto. Já temos aqui boas sugestões. E agora uma pergunta aberta. Se vocês tivessem que se identificar iniciativas de âmbito coletivo, do setor ou de grupos de empresas, possam ser adotadas para acelerar a descarbonização, o que é que vocês gostariam de sugerir? Pronto, esta é, digamos assim, a última questão, e depois vamos ter aqui um período para poderem colocar questões de forma a podermos dialogar um pouco, mas gostávamos também que pudessem apresentar o vosso contributo de iniciativas que associações do setor, que centros tecnológicos, que grupos de empresas possam dinamizar para acelerarem, no fundo, esta descarbonização.
que é que vocês pensam que está a faltar para trabalhar de forma coletiva, para ultrapassar alguns dos riscos e obstáculos que vocês identificaram antes, não é? No fundo, faz sentido haver iniciativas coletivas e quais para, digamos assim, tentar mais informação, acesso à informação, sem dúvida. Ou seja, isto é algo que as associações e os centros tecnológicos têm aqui, devem ter aqui um papel fundamental. O marketplace para mobiliário em segunda mão, sem dúvida, também muito interessante. E em alguns setores começa a aparecer esta dinâmica. Roteiros organizados interempresas, muito bem, para partilha de experiência, de conhecimento também. E a Filipa já está a tomar nota aqui de algumas iniciativas. Trabalhar competências dos empresários para a abertura a mais colaboração. Muito bem. Sim, porque possivelmente algumas das medidas de economia circular que foram referidas, os serviços de reparação, entre outros, se calhar podem ser prestados com menor custo para todos, se houver aqui uma partilha de recursos e uma maior abertura à colaboração entre empresas locais nos quais estejam disponíveis a venda de mobiliário em segunda mão e a reparação, exatamente, que possa prolongar a sua vida com pequenos concertos. Pronto, às vezes é difícil uma empresa individualmente oferecer este tipo de soluções, enquanto se houver aqui um trabalho em conjunto do setor ou de um conjunto de empresas, pode ser mais fácil levar para o terreno algumas soluções. Programas de sensibilização, formação e capacitação para jovens em idade escolar. Muito bem. Também é importante. É preciso, as pessoas têm que ter mais informação e formação para estarem mais abertas a algumas soluções. Projetos conjunto de investimento na fileira do mobiliário, que cria um efeito demonstrador. Bom, e dá espaço para mais duas sugestões. Criar sistemas conjuntos de compras, logística, transportes, plataformas com diversos parceiros da cadeia de valor. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Plataforma de produtos, ou seja, começa a haver aqui algumas ideias recorrentes e não há dúvida que a colaboração entre empresas é fundamental aqui para criar certas dinâmicas. Bem, temos aqui mais sugestões. Mapeamento de competências tecnológicas dos atores da cadeia de valor. Conhecer, no fundo, bem o setor e, no fundo, para perceber quais são os inputs e o contributo que cada ator da cadeia de valor pode dar na alteração do mesmo. Já temos aqui um conjunto, desculpem, excelente de sugestões. Resta-me aqui agradecer a vossa agradecer o vosso contributo aqui de uma forma utilizando aqui esta aplicação. E nós agora, Carla, voltando à apresentação, penso que temos aqui mais um slide. Nós agora, se calhar, gostávamos de abrir aqui ter aqui um período onde possam colocar questões. Nós estamos numa fase estamos a terminar aqui o trabalho do roteiro. É nosso objetivo e estamos a fazer tudo para cumprir, para garantir que o roteiro, uma versão completa, paginada, possa estar disponível durante o mês de setembro, para que depois todos possam ter acesso ao documento, analisá-lo, dar opinião, sugestões de melhoria. Portanto, isso é algo que vai acontecer em setembro, ou seja, a partir de setembro. Mas pronto, temos agora aqui ainda uns minutos, Filipe, penso que ainda temos, não é? Para que possam fazer comentários, apresentar sugestões.
Este projeto do Imob-DEC não é apenas o roteiro claro que é uma peça importante, porque é importante perceber qual é o ponto de partida, quais são as trajetórias possíveis para descarbonizar e mapear as tecnologias e perceber, fazer uma análise de custo-benefício e soluções de financiamento, tudo isso é importante, mas há depois todo um outro conjunto de iniciativas que no âmbito do projeto Imob-DEC vão ser desenvolvidas, mas pronto, nós agora estamos aqui a debruçar-nos sobre o roteiro. E, portanto, se houver alguma questão, algum comentário que vocês queiram fazer, estamos abertos. Não sei se a Filipa quer fazer referência a alguma iniciativa que vai acontecer no projeto. Sim, pronto, conforme referi no início, agora na fase seguinte, nesta fase final, nós vamos ter algumas ações de formação de curta duração, também dirigidas às empresas. Vamos ter o programa de mentoria também, que vai ser bastante interessante, porque vai ser possível dentro de cada empresa fazer um diagnóstico, identificar medidas. Aqui é o passar mais à prática daquilo que é a teoria, daquilo que tem sido esta fase inicial de levantamento de estudos de diagnóstico, e agora nesta segunda fase, então, passarmos mais à prática na aplicação de medidas. Isso acredito que agora esta segunda fase vai ser até bastante mais interessante para as empresas nessa perspectiva. Muito bem. Pronto, este é um documento mais estratégico. Sim. Que no âmbito do projeto também tinha que ser feito. Pronto, e também estão a ser produzidos alguns guias, vão ser produzidos agora nos próximos meses, 3 meses, um guia sobre a descarbonização da mobilidade, das frotas, um guia sobre as energias renováveis e um guia sobre a eficiência energética do setor. Portanto, são guias com exemplos práticos e pronto, eu penso que entre setembro e outubro vão passar a estar disponíveis. E, portanto, no fundo são ferramentas, no fundo aquilo que a Filipa referiu aqui, há várias ferramentas que vão sendo disponibilizadas entre a formação, a mentoria, os guias, pronto, para as empresas terem mais informação e se capacitarem para os desafios que a descarbonização traz, naturalmente. Tenho algumas pessoas que vão ter reuniões a seguir, não sei se entretanto... Filipe, eu gostava só de já agora aproveitar, aproveitar a nota para enfim, acho que este workshop foi útil, os conteúdos foram muito interessantes, portanto, à Carla e ao Pedro e à equipa, acho que merecem uma boa avaliação, do ponto de vista não só dos exercícios que fizemos no Mentimeter, mas sobretudo daquilo que é o conteúdo que já nos estão aqui a transmitir. No âmbito das ações em que nós vamos estar responsáveis, eu percebi que foi feito inclusive já aqui um inventário de emissões, a baseline 2008 e os últimos com dados de 2022. Portanto, eu depois provavelmente iria pedir era se podemos ter de alguma maneira acesso a alguns dados. Isto porquê? Porque nós vamos, objetivamente, interessa-nos ter, está previsto no âmbito do projeto, ter pelo menos 25 empresas dentro deste roteiro. É óbvio que uma das partes que temos que fazer é um levantamento, enfim, aquilo que normalmente chama de diagnóstico, mas nós não queremos concentrar uma parte do trabalho a fazer o que outros já fizeram e já fizeram bem. Bem pelo contrário, portanto, isso seria pouco eficiente, não é? Uma das coisas que nós aqui apresentamos foi medidas para a eficiência e, portanto, se nós andamos aqui a trabalhar em loop, isso não é nada eficiente. Isto para dizer o quê? Depois, através da Filipa, nós iríamos tentar ver convosco, enfim, fazendo as pontes necessárias, que informação é que poderia ser disponibilizada para, em cima disso, podermos já avançar e ver, se calhar, por exemplo, nesta área da economia circular e mais na área dos materiais, que foi talvez aquela em que vocês manifestaram que trabalharam menos, provavelmente nós façamos aqui um bocado de insistência e procuremos levantar esse tipo de informação, porque depois quando juntarmos tudo, ficamos todos bastante mais ricos, não é?
Uhum. E, acima de tudo, pode-se fazer os tais roteiros que nós queremos fazer com as empresas, pelo menos aqui até inclusive algumas têm que evidenciar isso como boas práticas, e, no fundo, trabalhar em cima do que já foi bem feito e bem feito, não é? Eventualmente, o que poderá ser feito, Filipe, às tantas, é também agendarmos uma reunião, não é? Sim. É isso, Pedro. Em, Parece-me bem. Uhum. Em que se possa explicar um pouco o trabalho que foi feito do ponto de vista da pegada carbónica, do baseline e também depois Sim. nas trajetórias, pronto. Que Ok. efetivamente porque uma questão é quando se está a trabalhar com uma empresa em particular, onde há dados específicos dessa empresa, se calhar consegue-se incluir toda uma série de componentes, nomeadamente aquilo que são as emissões de âmbito 3 da cadeia de valor, mas quando Claro. estamos a olhar para o setor a nível nacional, infelizmente, os dados estatísticos, os dados que há disponíveis são muito... não têm a profundidade que deviam ter para quando se quer ter uma ideia a nível da cadeia de valor, e é tal questão. Nós Vocês temos trabalharam sempre só com informações agregadas, não é? Portanto, não foram a nenhuma, não têm dados específicos de empresas. Ou têm? Na fase inicial, Carla, queres explicar o que foi feito no início? Eu posso dizer, foi feita uma visita a um conjunto a algumas empresas, não foi fácil, não foi fácil conseguir visitar, e portanto foi feita a visita a algumas empresas para, digamos assim, tentar validar alguns pressupostos da análise, mas a abordagem não foi a de tipo ter aqui uma amostragem que estatisticamente fosse relevante para depois extrapolar para o todo nacional, não é? E portanto, como nós temos dados de consumos de combustíveis, de eletricidade, aqui, como temos dados também relativamente às rotas em termos de exportação, ou seja, há aqui um conjunto de dados que se consegue trabalhar. Na parte dos materiais, efetivamente, há escassez de dados e optou-se, ou seja, não foi possível incluir essa componente naquilo que foi o cálculo do baseline, o que é, fazendo um trabalho a nível individual da empresa, isso já será mais fácil de fazer, porque consegue-se saber exatamente de onde é que vêm os materiais, qual é a distância que tem que percorrer, ou seja, em termos de aquisição, ou seja, consegue-se chegar lá às emissões para o caso concreto. Para o todo, era preciso um outro nível de dados. Não... A Manuela, penso que eu queria fazer Uhum. uma questão. Sim, Sim, Manuela? sim. Queria, obrigada. O que é que eu queria só perceber é como é que, sendo o setor com empresas grandes, mas também com um grande número de empresas mais pequenas e algumas até micro, como é que depois isso é considerado dentro da implementação? Ou seja, no fundo, como é que essas empresas não são deixadas para trás e como é que se incentiva a que todas elas possam participar? Porque todas elas fazem parte, não é? Neste Bom, é esforço uma de pergunta muito pertinente, descarbonização, né? É de facto uma pergunta muito pertinente. Então, a ver, cada caso é um caso. Nós, não obstante, queremos criar um movimento, não é? Portanto, a ideia de este é um projeto que tem essa característica de ser conjunto, portanto, e por isso é que é liderado por uma associação, mas depois a velocidade de cada empresa é autónoma, não é? Portanto, ninguém vai forçar aqui uma empresa ande mais depressa ou mais devagar, naqueles 3 cenários que há pouco a Carla mostrou, e quase todos, enfim, diria mesmo a maior parte, por isso é que também foram os mais votados, vão manter o que fazem, se calhar um bocadinho mais depressa. Agora, cada empresa tem que identificar aquilo que pode ser, enfim, era bom que o fizesse, aquilo onde pode ter melhores resultados, gastando o mínimo, por um lado, e tendo o tempo também a seu favor. Não é? Não vale a pena nós estamos aqui a desenhar projetos a muito longo prazo ou a médio prazo, quando provavelmente se calhar com menos custos e com menos esforço podíamos no curto prazo ter melhores resultados. Dar um exemplo. As questões relacionadas com a energia. Efetivamente, as questões relacionadas com a energia são muito preocupantes, são os mais relevantes, porque é de onde vem a maior parte das emissões, lá está, tirando a questão dos materiais. Às vezes pequenas nuances, por exemplo, adesão a uma comunidade de energia renovável, tem um impacto muito grande do ponto de vista daquilo que é o seu inventário de emissões e tem um custo, se calhar,
enfim, do ponto de vista do esforço não só monetário, mas até administrativo e de gestão, relativamente reduzido. Portanto, não precisamos de estar aqui a complexificar as medidas e a torná-las até às vezes um bocadinho esdrúxulas para quem está na área da gestão e diz assim, ui, eu vou meter num caminho, enfim, isto é pior que um caminho de pedras, não é? É de pedregulhos e de obstáculos quase intransponíveis. Não, de todo. Temos é que perceber qual é a vontade que cada empresa tem, enfim, quais são os recursos que eventualmente poderá ter disponíveis, que se tem algum programa de apoio que de alguma maneira já está a decorrer e por isso pode, no fundo ser junto ou agregado a este desafio, e depois cada caso é um caso. Portanto, depois há uma receita, no sentido, não é no sentido abstrato do termo, não é no sentido literal, mas há quase uma receita para cada empresa para dizer, ok, este é o meu roteiro, este é o meu caminho, e durante um ano ou dois vamos tentar mantê-lo e assumir um compromisso, enfim, dentro daquilo que esse compromisso pode ser vinculativo. Sendo que, para algumas que estão pensadas serem um bocadinho os demonstradores, o tal projeto piloto das boas práticas, essas, de alguma maneira, precisávamos que fossem digamos, porta-estandartes deste grande desígnio de reduzir, não descarbonizar, porque descarbonizar é impossível, mas pelo menos de atingir a neutralidade carbónica no setor dentro daquilo que é o razoável, não é? Eu também sou anti-fundamentalismos e então quando começam a falar de greenwashing eu já não tenho muitos cabelos, portanto os poucos que tenho ficam logo todos arrepiados, porque acho que nós, quanto mais ideológicos formos, mais afastamos as pessoas deste caminho que nós queremos que seja o mais abrangente possível. Sim, mas se calhar podia ser interessante pegarem duas ou três pequenas e criar boas práticas numa pequena para que as outras pequenas percebam que não são só as grandes que podem fazer. É um pouco nesse sentido, não é? Tipo, uma pessoa quando vai aprender inglês faz um assessment e depois fica no base, ou fica no 1, ou fica no 2, ou fica no 3. Não é? Até para quê? No sentido de qualquer empresa perceber isto também pode ser para mim, versus o risco de isto não é para mim, isto é só para as grandes e portanto eu não tenho nada a ver com isto. Não, isto é para pequenas empresas. Estamos a falar de Exatamente, projetos mas para essas pequenas empresas. pequenas, mas é que dentro do conceito de pequenas e da definição técnica de pequenas, há pequenas e há pequenas muito pequenas, não E é? às micros. E portanto a questão era essa, conseguir duas ou três daquelas que são consideradas pequenas, não são porta-bandeira, e essas fizeram, e essas trouxeram resultados, e essas, porque têm um mindset de ok, vamos lá fazer, acho que podia ser interessante na medida em que era trazer a todos para o jogo e não ficarmos com aquela sensação que muitas vezes tem, isto é só para as grandes, sendo que as boas práticas das grandes podem ser as boas práticas das pequenas. É preciso é que se seja colocado dessa forma e que, portanto, eu percebo que eu sou pequenina, mas posso fazer na mesma, posso ser eficiente na mesma, posso ter uma boa eficiência de recursos na mesma, até porque, em última instância, é uma questão de custos. É uma questão de poupar custos, numa altura em que toda a gente quer poupar, não é? É uma questão de gestão de recursos. Manuel, concordo em Exatamente. absoluto. Eu já tive, na minha experiência profissional, já trabalhei em todas as dimensões da empresa, desde as micros até às grandes e muito grandes. Portanto, sei bem o que é que essa questão de escala significa. Agora, todas elas precisam do mesmo. Todas elas precisam de basicamente o mesmo neste roteiro. Agora, a intensidade e a escala com que o fazem é que é completamente distinta. Mas o programa é sobretudo desenhado para micros e pequenas empresas, que é o perfil de 99% do perfil empresarial em Portugal e deste em particular. Portanto, obviamente que é para elas que nós temos que direcionar todo o nosso esforço. Não vamos fazer soluções que se aplicam se calhar, há uma grande empresa no Conselho de Passos de Ferreira, não é, que nós sabemos qual é, pelo menos tem esse estatuto de grande empresa e provavelmente esses estão no outro campeonato. Podem ser demonstradores e bons influenciadores no sentido positivo para que outros percebam que todos podem fazer parte, não é? Mas não vamos fazer aqui qualquer tipo de exclusão, bem pelo contrário, por causa da dimensão da empresa. Isso era só o que faltava. Obrigada. Muito bem.
Pedro, depois articulamos as questões Sim, relacionadas com sim. fazermos aí uma meeting. Para... Sim, claro que sim. Pedro, acho que se não tiver mais questões, se calhar encerrávamos, não era? Sim, agradecer a todos Sim. aqui os contributos. Pronto, isto é um esforço coletivo e tem que ser um esforço em vários domínios. Por acaso não foi feita aqui a referência. Não sei se ainda este mês, mas muito em breve, se não for este mês, será a partir de setembro, vão-se realizar também um ciclo de workshops temáticos em formato webinar para facilitar a participação de todos, para dar a resposta àquilo que é uma necessidade, que é partilhar informação sobre o que está a acontecer em termos de tendências, mas também em cada um dos temas que se vai falar nos workshops, falar de financiamentos, ou seja, quais são as soluções que as empresas têm para captar financiamentos nestas várias áreas aqui referidas. Pronto. Ok. Muito bem. Muito obrigada a todos por terem estado aqui presentes. Obrigada à equipa da Throughout pelo trabalho feito e continuaremos a falar novamente, está bem? Obrigada. Obrigado e boa tarde. Deus, boa Deus. tarde. Boa tarde, com Obrigada, licença. boa Boa tarde. semana. Boa tarde. Obrigada, adeus. Deus.